paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da classe de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com muita alegria para mais uma pré-aula da nossa classe de jovens. Hoje, com a lição de número 2 da nossa revista que tem por título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. E hoje, a nossa lição de número 2 tem por tema Como viveremos na Babilônia. Como viveremos na Babilônia. Assim como nós fizemos na pré-aula anterior, eu estou disponibilizando aqui para os irmãos, nos comentários do vídeo, os irmãos podem ter acesso a um arquivo em PowerPoint editável com os slides da nossa aula. Então, os irmãos fiquem à vontade, foi preparado com muito carinho para ajudar, auxiliar os irmãos a ministrarem suas aulas para os nossos jovens. Amém? Muito bem. O nosso texto principal, queridos, se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Nos diz o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Amém? Os nossos objetivos são os seguintes: apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, conhecer as características da imponente cidade, identificar a cultura e o espírito da Babilônia e compreender como viver e testemunhar na Babilônia. Meus irmãos, assim como na pré-aula anterior, eu trouxe uma dica para os irmãos de um filme, Deus Não Está Morto, que os irmãos podem assistir com os jovens e a partir desse filme suscitar alguma reflexão, algum debate. Eu também hoje quero trazer uma outra dica para os irmãos, de filme também, um filme produzido pela nossa CPAD, chama-se Renúncia, Suas Escolhas Definem Seu Futuro. É a história de jovens cristãos que ingressam na universidade e precisam testemunhar de Cristo naquele ambiente. Então, é um filme muito bom, muito propício para as nossas aulas e que poderá ajudar os irmãos no levantamento de uma discussão, de uma reflexão interessante com os jovens a partir das nossas aulas. Então, fica a dica para os irmãos e também os irmãos terão disponível aí o arquivo em PowerPoint editável, como eu já falei no início. Muito bem, queridos. A nossa orientação pedagógica aqui da revista nos orienta a trazer imagens, figuras da cidade da Babilônia para tentar transportar os jovens o máximo possível para o contexto histórico e cultural ali da Babilônia, no qual Daniel e seus amigos conviveram no exílio. Então, eu também trouxe aqui, coloquei à disposição dos irmãos nos slides, os irmãos verão mais à frente, um conjunto de imagens, de figuras representativas da Babilônia. A título de introdução, meus queridos, o comentarista nos fala que os jovens se deram conta ali a partir do exílio em uma sociedade completamente diferente daquela sociedade na qual eles foram criados. Uma sociedade cheia de paganismo, de imoralidade, enfim, um sistema reprovável diante de Deus. Mas eles mantiveram-se fiéis ao Senhor, ainda que nesse ambiente hostil à sua fé, àquilo que aprenderam. Uma sociedade muito famosa,
suntuosa, luxuosa, a maior cidade de então, uma cidade que se destacava em alguns aspectos, inclusive nas legislações. O Código de Hammurabi é um código muito antigo, foi a primeira legislação escrita, se baseava ali no princípio, na lei de talião, ou da retaliação, né? Você comete um determinado crime, você recebe como retaliação exatamente aquela mesma consequência que você criou, gerou. E uma cidade também com conhecimentos na astronomia, enfim, uma cidade muito rica e que nós estudaremos ao longo desta pré-aula de hoje. Passando aqui, fazendo um voo panorâmico por todos os tópicos e subtópicos de nossa revista, que inclusive hoje tem um tópico a mais, vai até o tópico 4. Então vamos passar aqui pelos principais pontos, de maneira que os irmãos tenham subsídios para trabalhar com os jovens. Muito bem, o primeiro tópico de nossa revista, a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. O primeiro subtópico, deportados para uma terra estranha. Meus queridos, nós já havíamos comentado na pré-aula anterior a respeito das 3 levas de exílio que foi o que aconteceu ali com a tribo de Judá, a cidade de Jerusalém. O primeiro exílio aconteceu em 605 a.C., depois em 597, depois em 586. Em 605, na primeira leva de judeus cativos para a Babilônia, Daniel e seus amigos foram levados para o reino caldeu, não é verdade? E eles foram levados para aprender, para conhecer a cultura, a língua, a legislação dos babilônios e depois para servir o império conquistador. Era uma técnica muito comum à época e o imperador da Babilônia também utilizou, levando jovens da nobreza, da aristocracia judaica para o Império Babilônio, para então educá-los e utilizá-los na administração do império. Muito bem. Jovens inteligentes, jovens com boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no Palácio Real. Esta foi a ordem do imperador da Babilônia. E assim aconteceu com Daniel e os seus companheiros. Segundo subtópico, o jovem Daniel e seus companheiros. Eles, como disse, pertenciam ou à aristocracia da tribo de Judá, ou mesmo à família de linhagem real. E tinham entre 14 e 18 anos, não é, queridos, quando foram levados ali cativos. O sofrimento e a vergonha eles enfrentaram porque foram levados ali como escravos para o império da Babilônia. E, mesmo assim, eles confiaram no Senhor, porque sabiam que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Nós já comentamos isso na pré-aula anterior a respeito do destaque que o profeta Daniel confere à soberania de Deus. O terceiro subtópico, o sofrimento do justo. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e atinge, inclusive, os que são tementes a Deus, os que servem ao Senhor. A chuva cai sobre bons e maus. Não é, queridos? Então, Daniel e seus amigos, embora não tivessem contribuído de forma direta para a rebelião da tribo de Judá, como seus antecedentes, seus antepassados, eles receberam ali o castigo, né, as consequências dos atos de sua sociedade, dos seus irmãos, dos seus parentes. E mesmo assim, não é, queridos, eles não ousaram reclamar, não se colocaram contra a vontade de Deus, a vontade permissiva do Senhor, no caso deles, e permaneceram fiéis, sabedores de que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, o segundo tópico da nossa revista é a imponente Babilônia. A imponente Babilônia.
O primeiro subtópico, a capital imponente. Babilônia, uma cidade-estado, a capital do Império da Babilônia, foi um importante centro comercial ali, entre o Oriente e o Ocidente, riquíssima, luxuosa, os seus palácios, as suas obras de arte, os seus jardins, os jardins suspensos da Babilônia, eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade realmente fantástica, e era essa capital que recebeu, então, Daniel e os seus amigos. Agora, os irmãos imaginem a situação, né? Saindo de sua terra, retirados de suas famílias, de seu convívio, de sua cultura, e chegando a uma cidade completamente diferente, muito mais desenvolvida, materialmente falando. Esse foi o contexto do exílio da Babilônia para os jovens. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, e seus nomes caldeus ou babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. O segundo subtópico da nossa revista, queridos, fala da ostentação da cidade. O imperador Nabucodonosor, no caso, na época, era uma forma de representar o império, o poder, a força do império, era justamente através de suas realizações materiais, da sua arquitetura, do seu luxo, da sua glória humana, inclusive relembrando aquilo que deu início à própria cidade de Babilônia, que é a construção da Torre de Babel, narrada em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. É a fundação original da cidade-estado da Babilônia. Os irmãos conhecem bem a história. Eles construíam ali uma torre com tijolos, porque a região ali da Mesopotâmia não é uma região rica em rochas. Então eles pegavam ali o barro, utilizavam o betume, secavam o barro ao sol ou em fornos e construíram ali, começaram a construir a Torre de Babel. E os irmãos conhecem a história, né? Um edifício para em honra à própria glória humana. E Deus, então, percebendo que aquele projeto era contrário aos seus desígnios, ele desceu e confundiu a língua ali daquelas pessoas que construíam a Torre de Babel, e eles foram espalhados por toda a terra. O terceiro subtópico, uma cultura pagã. Os babilônios, irmãos, acreditavam que os deuses governavam tudo, desde os menores aspectos de suas vidas cotidianas até os maiores e mais significativos eventos cósmicos, atmosféricos. Marduk era o seu principal deus, era o patrono da Babilônia, mas existiam diversos deuses. Era uma sociedade politeísta, uma sociedade que adorava diversos deuses. Inclusive, uma de suas principais portas era a porta de Istar. Nós vamos vamos trazer aqui uma figura desta porta. Istar era uma das deusas, era a deusa do amor, da fertilidade, da guerra. E lá na Babilônia também havia um templo dedicado à deusa Istar e tantos outros. Então era uma sociedade pagã, não é, queridos? Cheia de idolatria, inclusive de prostituição espiritual, impregnada de pragmatismo, de paganismo, de politeísmo, de hedonismo e de tantas outras coisas mais. Muito bem. Vamos aqui trazer... Eu trouxe aqui, inclusive, irmãos, alguns trechos de livros a respeito da cidade da Babilônia. Eu trouxe aqui um pequeno trecho do dicionário bíblico Wycliffe, que os irmãos, caso tenham interesse, poderão ler para os seus alunos. Aqui tem informações sobre a cidade da Babilônia. Os escritores antigos relatam o tamanho, o esplendor, a importância da Babilônia. Fala dos muros, o tamanho dos muros, a quantidade de portões, em torno de 100 portões, 25 portões de cada lado, todos com portas chapeadas de bronze, né?
as cidades, a cidade de Babilônia, ela ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E o rio, as duas metades da cidade eram ligadas por uma ponte constituída com pilastras de pedra, cobertas com plataformas móveis de madeira. Majestosos palácios, fortemente vigiados, ficavam nas duas extremidades da ponte e um túnel sob o rio ligava os palácios. Também trouxe aqui um outro texto trazido aqui do livro Contra a Correnteza, de John Lennox, que é um livro indicado pelo próprio comentarista. Babilônia era uma cidade espetacular, de categoria completamente diferente de qualquer coisa. Era a maior cidade do mundo na época. Era, em linhas gerais, aproximadamente retangular, com o rio Eufrates cortando a cidade no meio, de norte a sul. Vindo do norte, com o Eufrates à direita, entrava-se na cidade pela porta espetacularmente bonita, chamada pelo nome de um ou outro dos deuses babilônicos, como eram as principais portas da cidade. Então vejam, queridos, uma cidade realmente muito rica. E aqui eu estou trazendo para os irmãos a porta de Ishtar. Esta porta ela foi reconstruída por arqueólogos, são tijolos esmaltados e era a porta da deusa Ishtar. Vejam o tamanho deste portal, né? Uma das portas da Babilônia. Nós temos aqui o que o autor acabou de dizer, né? O rio Eufrates aqui passando e a cidade muito grande com os seus zigurates, né? Suas torres, e uma ponte aqui passando de uma parte à outra do rio, ligando a outra extremidade da cidade. Temos também aqui um mapa, né, que nós podemos ver aqui o deslocamento, o exílio das pessoas da tribo de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, em torno de 1.500 quilômetros, né? Então aqui vejam, a cidade fica na Mesopotâmia, ou seja, entre rios, entre os dois grandes rios, Eufrates e o Tigre. Uma parte da cidade é atravessada pelo rio Eufrates, como nós acabamos de demonstrar. Então os irmãos têm aqui material para demonstrar aos alunos a suntuosidade, a grandeza da cidade da Babilônia, da cidade-estado, capital do Império da Babilônia, de maneira que nós possamos atender aqui a sugestão do comentarista, né? Muito bem, o terceiro tópico da nossa revista, queridos, a cultura e o espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, símbolo de oposição aos valores divinos. Então, meus irmãos, tanto o lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus. A própria cidade, com o seu paganismo, com a sua idolatria, com o seu politeísmo, com as suas imoralidades, representam um sistema, todo um sistema, um complexo de antivalores contrários aos desígnios de Deus. E ainda hoje, a cultura, o espírito da Babilônia está presente na nossa sociedade, cada vez mais, né? Como símbolo de degeneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo, que nós temos visto crescendo cada dia mais em nossa sociedade, ao nosso redor. Então a Babilônia, ela é esse símbolo de oposição aos valores divinos, aos valores consignados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. O segundo subtópico, a relativização da verdade. Neste subtópico, o comentarista, inclusive, faz uma referência à cultura da Babilônia, que não tinha compromisso com verdade absoluta. Nenhuma verdade absoluta, o seu pluralismo, o seu paganismo. E então uma das táticas, segundo o autor John Lennox, que é citado aqui pelo comentarista, uma das táticas de Nabucodonosor em relação a Judá foi retirar os utensílios do templo e levar para
um dos seus templos pagãos na cidade da Babilônia. Com isso, ele dá a entender que o objeto de culto de Judá era mais um despojo de guerra como tantos outros e poderia ser colocado, dividido entre os templos pagãos da Babilônia sem nenhum problema. Afinal, para eles não havia verdade absoluta. Então, essa técnica de Nabucodonosor é destacada aqui pelo comentarista, porque Babilônia não tinha compromisso com verdades absolutas. Muito bem, terceiro subtópico, a religião que conduz à imoralidade. Então, as falsas religiões podem conduzir a um processo de degeneração dos valores e a criação mesmo de antivalores. Eu gostaria de trazer aqui um tópico do livro de apoio do pastor Valmir Nascimento, onde ele explora essa questão muito bem. Veja só. Dentre as práticas do paganismo babilônico estava a prostituição sagrada, pela qual mulheres serviam como sacerdotisas nos templos e envolviam-se em relações sexuais como parte de rituais religiosos. Isso estava ligado à fertilidade e à crença de que tal prática garantiria a benevolência dos deuses para garantir colheitas abundantes. Então vejam, esse pluralismo, esse politeísmo, esse paganismo conduzia os babilônicos a uma situação de depravação, de imoralidade, que pode acontecer, inclusive, nos nossos dias, quando nós deixamos de estar comprometidos com verdades absolutas, com a revelação da palavra de Deus. E esse projeto está sendo conduzido. O espírito da Babilônia continua operando em nosso meio. E nós devemos ser, como Daniel e seus companheiros, fiéis à verdade infalível, inerrante da palavra de Deus. Muito bem. Vamos então, queridos, para um trecho aqui do livro do comentarista, O Cristão e a Universidade, onde ele trata sobre a questão do relativismo. Eu achei interessante trazer aqui para os irmãos. É mais um texto, é mais uma parte retirada da literatura indicada pelo comentarista para que os irmãos possam compartilhar e enriquecer a sua aula junto com os seus jovens. O relativismo considera que não existe uma verdade absoluta, capaz de estabelecer regras universais para todos os homens. Para eles, a sua verdade é a sua verdade e a minha verdade é a minha verdade. E as crenças são, em última análise, uma questão de contexto social, resultando daí a inescapável conclusão. O que é certo para nós, talvez não seja para você, e o que está errado em nosso contexto, talvez seja aceitável ou até mesmo preferível no seu. Logo, tanto a verdade como a moralidade são relativas e adaptáveis ao seu contexto. Esse é o conceito de relativismo que nos traz o autor, o comentarista, em seu livro O Cristão e a Universidade. Nós, como cristãos, sabemos que Deus se revelou em sua palavra e a sua palavra é verdade absoluta, inegociável. Glórias a Deus por isso. Prossigamos o nosso último tópico, vivendo e testemunhando na Babilônia. Primeiro subtópico, uma cidade para se testemunhar. Vejam, queridos, Daniel e seus amigos, eles não adotaram uma postura de rebelião ali na Babilônia, de desobediência. Eles adotaram uma postura de serviço e responsabilidade, exceto quando as ordens da Babilônia eram contrárias à palavra de Deus. Nós veremos isso em aulas posteriores. Mas naquilo que era possível, eles seguiam a sociedade, contribuíam para que a sociedade da cidade-estado da Babilônia fosse uma sociedade próspera, pacífica, até porque conheciam a exortação de Deus através do profeta
Jeremias, o Senhor, como nós lemos no início da nossa pré-aula, orientou como deveria ser a postura dos judeus que seriam exilados para a Babilônia em razão da rebeldia do povo, da idolatria do povo, da injustiça do povo e seus representantes. Portanto, eles foram instruídos a dar bom testemunho lá na Babilônia também. Semelhantemente, não é, queridos? Nós também devemos dar bom testemunho na Babilônia, onde nós nos encontramos hoje. Os nossos pés podem estar fincados na Babilônia, porém o nosso coração está no céu, o nosso coração está nas promessas do Senhor, o nosso coração está na palavra do Senhor, e assim devemos viver e testemunhar. O segundo e último subtópico, testemunhando no mundo. Então, meus irmãos, em um mundo caído, dominado pelo pecado, assim como Daniel e seus amigos, lá na Babilônia, nós também devemos ter um bom testemunho. Nós também devemos contribuir para o bem da nossa sociedade. O comentarista, no livro de apoio, usa, inclusive, expressões significativas, interessantes. Ele fala de uma presença fiel, presença santa, presença abençoadora, engajamento prudente. É uma expressão que ele também usa. Então vejam, quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, lá no Evangelho de João, ele disse: não peço, Pai, que o Senhor os retire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o nosso compromisso, queridos, é nesta terra, enquanto permitir o Senhor, dando testemunho, sendo fiéis ao nosso Deus e sendo mordomos do Senhor, pois Cristo é soberano sobre toda a criação e ele nos deu esta missão, como corpo de Cristo, como igreja, para nós sermos sal, para nós sermos luz. Graças a Deus por isso. Concluindo, os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com princípios sólidos, verdade absoluta, palavra inerrante e infalível de Deus, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas. Queridos, que consigamos então ministrar uma aula abençoada aos nossos jovens, levando-os a refletir acerca da importância do testemunho, do compromisso com o Senhor, com a sua palavra, mesmo vivendo em meio à Babilônia. Que Deus abençoe os amados irmãos, as amadas irmãs, e que Deus lhes conceda a graça de ministrar aulas abençoadas para o louvor e a glória do nome dele. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.